Pô, ele disse que a Beatriz que Bercastel tá interessado não é nenhuma das que tem relação com o Kinzo. E disse que ela não é uma pessoa, mas sim um conceito. Meio que todas as histórias sobre espíritos malignos combinadas com Kinzo dizendo como sempre, acabaram gerando a lenda da bruxa. E provavelmente quando Maria foi naquela mansão escondida, ela encontra alguém. E como a garota queria muito conhecer uma bruxa, essa pessoa começa a agir como se estivesse possuída por Beatriz. E quando Maria viu todos aqueles truques, ela pensou, pô, é uma bruxa. Então a bruxa dourada nasce. Então o papel da bruxa e do ator são diferentes, porque somente a bruxa morreu no caso. Sendo assim, a pessoa que matou Beatriz é a mesma pessoa que fingia ser ela. Mas como eles estão no momento naquela capela lá, então existe um gato vivo e um gato morto, ou seja, dois culpados para essa morte de Beatriz. Um foi a pessoa que deu à luz a Beatriz e a matou, e o outro, né, no caso, é a pessoa que impediu que ela nascesse, matando ela em um nível conceitual. O gato morto é o Leon, no caso. O Will, ele usa várias coisas para explicar, mas o que me fez entender, no caso, foi ele citar a ordem dos assentos, né, que mudam de lugar. Os assentos de Angie e da Jéssica, se o Leon existir ou não naquele mundo. Bem, voltando aqui ao ponto. O Leon, ele não nasceu de Natsuri, pois ele é a criança que nasceu do relacionamento de Kinzo com Beatriz. A Beatriz que era filha dele. Então ele... não, cara, não. Bem, então se aquele bebê que nunca caiu do penhasco há 19 anos atrás for aceito pela Natsui, então esse é o Leon. Mas se ela rejeitar o Leon, então ele não existe no caso. Segundo o Bercastel, das 2.578.917 vezes, Natsui rejeitou o bebê. Umas 2.578.916 vezes. Bom, então a gente achou o gato morto aqui no caso, agora falta o gato vivo. Quando o Bercastel pergunta quem é o culpado, no caso o gato vivo, uma pessoa cuja face nem o corpo é mostrada aparece na sala e essa pessoa é o gato vivo. Tanto que ela até pergunta pro culpado se ele não vai tentar se defender usando azul ou vermelho, só que ela não quer isso, ela quer apenas confessar tudo o que aconteceu. Então do nada os personagens aparecem em um auditório, né? Zepar e Fufur aparecem para comentar algo referente à história, né, que o culpado vai contar, e também entrevistar alguns personagens presentes lá. Enfim, vamos começar o espetáculo. Bem, existia um orfanato chamado La Fuquin, que era patrocinado por Kinzo. As crianças que viviam lá estudavam para ter a chance de trabalhar na mansão, pois assim, elas teriam fortes cartas de recomendação e também um bom salário. A história começa com Natsuri explicando as regras da casa para as novas serviçais. Depois disso ela vai embora e as garotas ali presentes começam a se questionar por que tinha uma garota ali do fundamental agindo como serviçal. Essa pequena garota era uma exceção e isso fez com que alguns serviçais não aceitassem tanta presença dela ali. Mas, mesmo com todas as outras garotas tratando ela de uma forma diferente, pois, né, um tratamento diferenciado, havia uma pessoa que tratava ela bem, e essa era Shannon, quem ela considerava sua única amiga. Era como se, junto a Shannon, ela pudesse superar qualquer coisa. Ao longo do tempo, o descontentamento com o tratamento que a pequena garota tinha começava a crescer. E, enquanto falavam sobre o estado do dormitório, uma das serviçais pergunta por que Yasuo não precisava dividir o quarto. E outra garota disse que isso era decisão de Genji. E eu esqueci de falar, e essa garota se chama Yasuo. Nos dias que ela precisa trabalhar, Yasuo vai para a mansão e trabalha como os outros. Quando ela não conseguia fazer algo sozinha, ajudava no que podia. E também alguns serviçais mais velhos eram gentis com a pequena garota. Mas, diferente dos outros serviçais, Shannon apoiava ela, ensinando o básico do trabalho. Ela era uma pessoa admirável. Bem, saindo um pouco da história de Yasuo, Genji e Dr. Nanjo sabiam que o bebê não tinha morrido. Todavia, Genji disse para Kinzo que o bebê tinha morrido num acidente, para que a criança tivesse o melhor futuro possível. Genji só estava esperando um momento para revelar a verdade para ambos. Um dia, Yasuo acaba esquecendo seu espanador enquanto estava limpando as janelas da capela e, com medo de receber alguma punição pelo desaparecimento do item, ela vai procurar e acaba não encontrando. E ela acaba chegando à conclusão que isso foi obra da bruxa Beatriz, como se tudo que ela tocasse, Beatriz ficasse escondendo. Enquanto a garota se questionava por que aquilo estava acontecendo somente com ela, ela começou a ouvir risadas altas da bruxa, como se a bruxa estivesse se divertindo com a frustração dela. Depois de compreender a existência da bruxa, Yasuo consegue
consegue ver ela com clareza, e por causa disso também a bruxa acaba se prendendo à garota de certa forma. Elas acabam se tornando amigas e meio que aquele explorador vira o símbolo dessa amizade. Mesmo assim, a bruxa continuava pegando os itens de Yasuo, até que um dia Kumasawa diz para Yasuo que para lidar com a bruxa, amuletos são necessários. Então ela pega as chaves da garota e amarra numa linha, simulando uma teia de aranha. Depois disso, a bruxa aparece para Yasuo e fala que por causa dela, agora não pode esquecer mais as chaves, porque esse amuleto impede de esquecê-las, porque é uma linha. Bem, na hora da inspeção, Genji encontra umas chaves e pergunta de quem eram. Todas as garotas estavam com suas chaves, inclusive Yasuo, e elas também mostram pra ele. As chaves que estavam com Genji pertenciam a uma garota que estava acusando Yasuo de perder as chaves. Então, aos poucos, ela meio que estava se acostumando a trabalhar naquele lugar. Antes de dormir, Yasuo se embriagava com livros de mistério. Não só ela, mas a bruxa também. Elas ficavam conversando muito sobre isso. Era como um xadrez lógico contra a bruxa, em busca da verdade. Eu entendi a referência. Os serviçais de Hirokendima que vieram do Lafukuen não têm direito a férias, e tem uma regra que diz que todos eles devem trabalhar durante 2 ou 3 anos, e cada um escolhe quando vai embora. Dessa vez, a única que ficou foi Yasuo, até que um dia, duas serviçais novas se apresentam para o trabalho, e elas não levavam seus deveres tão a sério. Enquanto as novatas conversavam, Shannon dizia para elas não deixarem as chaves jogadas em algum lugar, pois tinha uma bruxa na mansão. Todavia, essas pessoas não acreditavam na existência de bruxas. Essa é a cara de alguém que não conseguiu pegar o Minecraft de graça na Play. Então as chaves de uma das duas começam a sumir e do nada aparece no armário. A garota assume que poderia ser uma brincadeira de Yasuo, mas uma pequena serviçal teria retirado as chaves sem fazer barulho. Elas começam a pensar que só podia ser um fantasma. Dia, vendo as chaves da garota dando sopa em algum lugar aí, a bruxa possui o corpo de Yasuo, pega uma das chaves e quando a novata vai usar ela nota que essa chave não estava mais no lugar. Quando Yasuo estava indo dormir, ela se lembra da sensação de usar magia e acaba ficando sem sono. Depois disso, Shannon entra no seu quarto e elas começam a conversar. E meio que no meio da conversa, Yasuo disse que quer ser uma bruxa, pois isso é bem mais divertido do que ser uma serviçal. Então, ela se despede de Shannon, se torna a Beatrice e diz que vai aproveitar o resto de sua vida como bruxa. E ela vai lá, apaga sua existência como Yasuo daquele mundo e assim terminamos o Atos 4. As várias faces de mim. Bem, esse ato tem a Shannon mais jovem como protagonista, que me leva a pensar que isso deve ser um fragmento, um mundo diferente, não sei. Enfim, é só pra contextualizar mesmo. Um dia antes da conferência da família, a Shannon tava dormindo e do nada ela acorda num jardim dourado, pertencia a Beatriz. Ela convida a Shannon para uma festa do chá, dizendo que aquela festa nunca terá fim, mas a garota diz que nenhum sonho é infinito e por isso esse sonho deve acabar. A bruxa insiste que Shannon fique com ela e viva rodeada de prazeres, como um conto de fadas infinito, mas Shannon recusa. Indignada, a bruxa pergunta se existem prazeres que o mundo humano tem que o mundo dela não tem. E a garota diz que sim, e que nenhuma magia pode realizá-los. Shannon vai embora e a bruxa fica tentando entender o que pode ser encontrado no mundo humano que não existe em sua utopia. No dia seguinte, os membros da família Shinomiya chegam à ilha para a conferência atual. Os jovens da família, Butler, Jessica e George, e Shannon se divertiam muito durante esse evento. Enquanto isso, a bruxa ainda não consegue entender por que essas interações seriam melhores que os prazeres de viver como uma bruxa. Shannon dizia que aquilo que ela tinha encontrado e não tinha no mundo da bruxa era o amor. Aparentemente, Shannon e Butler eram bem próximos quando estavam mais jovens, pois ambos gostavam dos mesmos livros, assim eles passavam um tempo juntos tentando testar a inteligência um do outro. Butler percebe que precisava sair do nada, né, porque estava passando muito tempo, e diz que quando Shannon largar o trabalho, ele iria buscar ela, e a garota diria que estaria pronta há um ano, como uma princesa esperando seu príncipe. Um dia, Shannon descobre que Butler deixou a família. Meio que depois que a mãe do garoto morreu, ele acabou descobrindo que o pai tinha um caso com a Kiri e que ela estava grávida da criança que seria no futuro a Angie. E indignado com isso, ele acaba se afastando da família. Algo que deixa Shannon triste, pois ele não vai voltar. Era como se o mundo da garota despedaçasse aos poucos. Depois disso, do nada, ela reaparece na Terra Dourada e as bruxas que estavam lá estavam tentando animar a garota, dizendo que em pouco tempo eles iam reconciliar e dizendo que isso era como um teste para ver se ela confia nele, acendendo a chama da esperança no coração daquela garota que acreditava que seu príncipe encantado iria vir e buscá-la daquele lugar. Mais um ano se passa e Butler ainda não fez as pazes com seu pai. Shannon reaparece na Terra Dourada. Beatriz estava bem preocupada com a garota, mas Shannon diz: vai ficar tudo bem, isso é um teste. Era como se aquelas palavras confortassem aquela garota.
Mais um ano se passa e Butler ainda não apareceu na reunião da família. Shannon fica triste, mas continua acreditando que ele vai voltar. Aquilo confortava a garota e fazia ela não perder as esperanças. Outro ano se passa e novamente Butler ainda não apareceu. Enquanto andavam, Kyria conta que a situação entre Butler e seu pai se acalmou um pouco, mas como ele se acostumou à sua nova vida, é bem difícil ele voltar por agora. Ela também disse que pediu para ele escrever cartas para cada um, as quais foram entregues, mas não tinha nenhuma para Shannon. E em uma das cartas, ele dizia que provavelmente nunca mais iria retornar a Arokendima. E depois de ouvir essas palavras, a garota ficou arrasada. Então, aquela promessa não tinha significado nada para Butler. Aquilo era só uma forma deles parecer alguém super legal. E esse foi o pecado de Butler, ter esquecido do que tinha dito para ela, pois, de certa forma, a promessa não tinha sido feita. Talvez aquela promessa com Butler não tenha passado de uma mera ilusão. Novamente na Terra Dourada, Beatrice tenta confortar ela, mas a garota diz para parar com isso. E também diz que mesmo que aquelas lembranças desse amor sejam tristes, não é algo que possa ser esquecido tão facilmente. Beatrice diz que as pessoas não podem viver sem um universo, e uma pessoa não pode criar um universo sozinha, pois são necessárias duas pessoas para isso. Shannon criou aquele universo das raízes do amor com Butler, mas como ele não está mais lá, esse universo se desfez. Sendo assim, ela precisaria criar um novo universo com outra pessoa, e Beatrice diz que vai dar essa pessoa para ela, um irmão. E sobre as raízes do coração de Shannon, Beatrice diz que vai aceitá-las no lugar da garota. Assim, essa dor que ela sente vai terminar, e a bruxa finalmente vai ser capaz de entender o amor. Assim, elas realizam a troca de mundo. Beatrice fica com a semente do amor da garota, e Shannon ganha um irmão para criar um novo universo. Devido a isso, a aparência de Beatrice foi alterada para se adequar à mulher ideal que Butler descreveu uma vez. Caraca, duas bruxadas e o menino. Shannon acorda e acaba pensando que tudo aquilo foi um sonho, onde ela estava naquele lugar calmo e ela deixou aquela dor que sentia. Ela ainda ama Butler, mas pode deixar isso de lado por enquanto, pois é como se algo precioso para ela estivesse guardado num lugar seguro. Depois disso, ela limpa a janela e se lembra de um novo serviçal, um garoto que ela conhece, e ele se chama Canon. Um ano se passa e um quadro de Beatrice é colocado juntamente com o epitáfio. Depois a bruxa aparece e, ao olhar o texto, decide solucionar o epitáfio para conseguir reviver. Todos aqueles que tinham alguma ligação com a família Ushiromiya acabam descobrindo o prêmio para quem resolver o enigma e começam a pensar como vão fazer isso. Mas, segundo Kinzo, ninguém vai conseguir resolver isso, com exceção de uma única pessoa abençoada por um milagre. E se essa pessoa resolver o enigma, certamente Beatrice retornará. Genji pergunta para o amigo o que ele fará caso Beatrice retorne, e Kinzo diz que se arrependeu de tudo o que fez, e se ela reviver, ele irá pedir desculpas. Esse é seu último desejo. Para não me confundir, eu vou chamar essa Beatrice aqui, cabelo de alface de Claire, como foi citado em alguma parte, mas eu esqueci de citar porque eu sou um miserável. Mas agora eu tô citando isso, então. Nice. O capítulo 33 começa na Terra Dourada, com Maria dando os nomes para os personagens que conhecemos. Bem, como foi dito anteriormente, duas pessoas são necessárias para criar um universo, mas mesmo com Maria ali, a bruxa ainda continua insatisfeita, pois aquele que viria buscá-la nunca mais apareceu faz 4 anos. Maria diz que ela tá assim porque tá com o poder incompleto, e no caso o epitáfio é a chave para ela recuperar seus poderes e renascer como uma bruxa. Como eu não quero ficar aqui mais de 20 minutos explicando como ela resolveu esse negócio, eu irei resumir da minha forma. Então, se ficar interessado, leia os capítulos 34 e 35 do mangá ou procure a Visual Novel. A bruxa vai para a biblioteca pesquisar sobre Taiwan, pois Genji tinha dito anteriormente que esse era um lugar que Kinzo amava muito. Porém, como ela não sabia onde ele morava especificamente, isso impedia de prosseguir com as buscas. Até que uma borboleta dourada pousa em um livro, especificamente numa parte que falava sobre os principais rios de Taiwan. E depois de associar um rio chamado Tamsui com alguns versos do epitáfio, descobrimos que na verdade se trata de uma ferrovia, a linha de Tamsui. A bruxa descobre a resposta e vai para a capela em direção a uma porta com esse textinho aí. Com a ajuda de uma escada, ela sobe até a altura do enunciado e começa a retirar e girar as letras conforme os crepúsculos do epitáfio. Depois disso, ela ouve um barulho. Quando vai lá fora conferir, percebe várias estátuas de leões indicando alguma direção. Esse é o caminho para o ouro. Chegando no fim do caminho, ela encontra uma entrada subterrânea e entrando nela estava uma pilha de ouro enorme. Enquanto olhava aquela pilha de ouro, ela ouve passos de alguém se aproximando. Genji abre a porta, parabeniza aquela que chegou ao ouro e diz que Kinzo havia declarado que
aquele que solucionasse o Oktar seria digno de herdar toda a fortuna da família. Ele acreditava que essa pessoa seria a Beatriz. Depois, ele abre um armário e tinha um vestido que a antiga Beatriz usava. A bruxa veste aquela roupa e eles vão para a sala de Kinzo. Chegando lá, Kinzo de joelhos vai até Beatriz e pede desculpas por tudo que fez. Depois disso, Genji revela para a bruxa que ela é a filha de Beatriz com Kinzo. Inclusive, Kinzo diz que o nome que ele queria dar para a criança era Leon. E após deixar toda a sua fortuna para Beatriz, seu último desejo é que ela o chame de pai. Depois da garota cumprir esse desejo, Kinzo morre. Após isso, os serviçais explicam algumas coisas sobre a mansão, os restos da base militar e Aquatorium para Beatriz. Genji diz que vai informar para Kraus sobre a morte de Kinzo e a posse de Leon como o líder. Mas a bruxa diz que não tem nenhuma intenção de assumir a liderança e de que esse posto é de Kraus. Então, em 29 de novembro, ela se torna a bruxa de verdade, dona do ouro e governanta da ilha, mas insatisfeita, pois o homem que ela deseja ainda não retornou. E esse é o fim da confissão. Claire diz para Leon viver feliz, agradece Birkanstel e Will, e como último desejo, ela pede para ele tampar seu caixão. It's past your bedtime. I am the storm that is approaching. Sim, você não viu errado, eu irei tentar dublar essa cena sendo Will. É o que vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que procurar alguém pra fazer a voz da Claire. Mas eu vou achar, então eventualmente a parte final desse resumo vai ser a que mais vai demorar pra sair. A primeira vez que eu li, eu fiquei chocado quando eu descobri que o Leon era filho do Kinzo com a Beatriz de filha. E isso me deixou com um pouco de nojo na época. Mas eu acho bem interessante a existência do Leon, porque nessa realidade em si ele é normal. Mas numa realidade onde foi rejeitado, no caso, vira o caos, né? Porque acontece um incidente em quase todas essas outras realidades. Sobre a história que a Claire contou sobre ela quando tinha o nome de Yasuda Sayo, ou abreviando Yasu, eu tinha ficado bem confuso, assim como o Leon, porque a Beatrice, bruxa, que a gente conhece, fez todas aquelas coisas e do nada agora a gente tá ouvindo uma história sobre uma garota chamada Yasu. Como isso tudo tem ligação, mas bizarramente tem ligação. Sobre a história que a Claire conta, meio que a parte de Yasu, e depois que ela se torna bruxa, e depois a parte de Shannon, eu gosto muito como as duas se interligam, sabe? Se pá é a minha parte preferida do episódio 7. Só que pra mim ela perde pra Breakdown of the Wits Illusion, que é Ilusões a Ilusões. A parte onde, né, tem Will versus Claire, basicamente. Eu gosto muito dessa parte, provavelmente é uma parte favorita do episódio. E da franquia toda, no geral. Sobre a história de Shannon com Butler, eu gostei bastante da historinha deles quando eles eram mais jovens, sabe? Eles conversando com tanta paixão sobre os livros, o mistério que eles tanto gostavam. Naquela parte que ele fala que vai buscar ela quando ela já estiver livre do trabalho, eu pensei, mas ele não vai voltar, sabe? Ele só volta para Aokindima depois de adulto, no caso. Depois disso vem aquela incrível parte onde a Shannon vai esperando, até que no momento, né, ela quebra. E eu acho essa parte muito bonita, sabe? Porque mesmo decepcionada, ela ainda ama ele. Ela não consegue arrancar o que ela tá sentindo. No caso, é como um simbolismo ali, uma rosa presa no seu coração. E aquela parte da Beatrice falando que vai trocar de lugar com ela explica muita coisa, sabe? Trocar o coração de lugar. Não o coração, como representação da rosa. Mas você entende. Essa parte não vai ter corte porque é a minha opinião, basicamente. Bem, eu peço desculpas se a qualidade do áudio mudar de uma hora pra outra, que eu não consigo gravar em um dia muita coisa, eu tenho que ficar gravando aos poucos e isso às vezes é um pouco complicado no ambiente que eu tô, mas eu prometo que isso vai mudar com o tempo. Pô, se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, a gente tá quase chegando em 30 inscritos e eu quero chegar em 30 inscritos. Compartilhe pra algum amigo aí que gosta de um Mineko, tal, não sei. E é basicamente isso. Se tiver alguma sugestão de anime ou mangá interessante, comenta aí nos comentários, isso pode me ajudar bastante e eu talvez possa trazer um vídeo sobre isso. Enfim, é isso, até o próximo vídeo.